Final do livro. Leitura do 7º capítulo da segunda parte do livro Renúncia, romance histórico, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O link da playlist para acesso aos outros capítulos está na descrição do vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Para a Vida Melhorar. 7º capítulo, a despedida. Estamos nos primeiros anos do século XVIII. Alcione Villamil, agora irmã do Carmelo, é um exemplo vivo de amor cristão. Tendo passado dos 40 anos, a fisionomia conservava a beleza da Madonna esculturada pela virtude. Muitas vezes, na solidão de si mesma, nos primeiros dias de reclusão, refletiu se não teria sido melhor acompanhar Beatriz à América. O amor de Carlos, porém, lhe falava mais alto à consciência. Tal como outrora a genitora em seus padecimentos, absolutamente presa à lembrança do marido, a filha de Cirilo sentia-se em perene viuvez de coração. A seu ver, não poderia seguir para a América, onde seria naturalmente convocada ao espírito de novidade, quando sabia o eleito de sua alma ligada ao solo de Espanha. Em sua luminosa compreensão da vida, via em Clenagã um fraco, não um criminoso, e no recôndito da alma alimentava a esperança de aproximar-se um dia do seu lar, de maneira a lhe ser útil. Quando ele a visse envergando o hábito religioso, certo que a esposa lhe respeitaria a condição, abstendo-se de qualquer sentimento menos digno a seu respeito. Inconcebível, então, a tentativa de novas atividades na América, quando entrevia possibilidades de auxiliar o pupilo de Damiano em suas necessidades do coração. Não obstante esse poderoso magnetismo do amor, também nutria o sincero propósito de visitar a irmã no Connecticut, plano esse que ainda não fora possível realizar, dado o nobre serviço a que se afeiçoara para maior júbilo das companheiras. Depois de pronunciar o voto definitivo, não esteve em França mais que um ano e transferiu-se para a Espanha, onde trabalhou primeiramente em Granada, por mais de um lustro, em favor das crianças desvalidas e dos desventurados da sorte. Por sua dedicação e humildade, convertera-se numa orientação viva para as irmãs de apostolado. Geralmente não faltavam as intrigas, o esforço ingrato da inveja e da maledicência, tão comuns nos conventos da época. Ela, porém, sem exorbitar da sua conduta evangélica, desconhecia todas as atividades da sombra para cogitar somente da sua tarefa espiritual com Cristo. Por isso mesmo, sua exemplificação constituía um símbolo precioso para a comunidade. Ao seu contato, inúmeras companheiras renovavam as concepções próprias. Sua dedicação ao serviço contagiava outros corações que se sentiam seduzidos pela grandeza dos seus atos e ideais dentro do Evangelho. Jamais conseguira efetivar o velho desejo de visitar Beatriz, mas, em compensação, criava em torno da sua personalidade simples e poderosa um verdadeiro colégio de irmãs pelo coração, que a admiravam e seguiam devotadamente. Depois de longo tempo, conseguiu fixar-se na comunidade carmelitana de Medina del Campo. Antes, porém,
obedecendo à secreta ansiedade do coração, visitou Ávila, lá se demorando mais de uma quinzena. No entanto, com grande surpresa, não mais encontrou Clenaghan, sendo informada de que o comerciante irlandês, após enorme infortúnio doméstico, retirara-se para a França, deixando a mulher que lhe havia conspurcado o lar e o nome. Alguns amigos chegavam a declarar que o sobrinho de Damiano estava resolvido a retomar a batina se conseguisse permissão das autoridades eclesiásticas. Outros opinavam que o ex-padre pretendia insular-se em algum remoto convento onde pudesse consagrar o tempo às meditações divinas. Alcione tudo ouviu, lamentando profundamente, mas abstendo-se de qualquer comentário, com aquela discrição que lhe assinalava as atitudes. Entretanto, intimamente examinava o assunto, sem eximir-se a grande estranheza. Com que intenção viajaria Carlos para a França? Pretenderia revê-la? Essa hipótese não era plausível, pois ele estava mais que informado do seu plano de mudança para o Novo Mundo. Dolorosas considerações lhe vieram ao espírito sensível, mas, atendendo às advertências santas da fé, buscava entregar a Jesus as penas e anseios de cada dia, invocando-lhe o socorro divino. Recolhida em Medina del Campo, não nas sombras do claustro, mas nos trabalhos nobres do coração que se consagra a Jesus, nunca mais teve notícia de Carlos, embora os anos perpassantes lhe trouxessem renovadas esperanças em cada dia. Na época em que nos encontramos, Maria de Jesus, crucificado, desempenha no convento a tarefa de subpriora, por força da enfermidade rebelde e dolorosa que, de há muito, prende ao leito a Madre Superiora. A instituição de Medina é realçada pelo seu espírito de atividade. Extensa porção de terra é aproveitada em trabalhos fecundos que aproveitam aos desvalidos. A infância desamparada ali encontra escola ativa para a educação em seus prismas essenciais. Mães sofredoras recebem esforçada cooperação das filhas do Carmelo. Alcione é a alma de todas as tarefas, mas, por isso mesmo, começou a ser alvo do despeito e da perseguição gratuitos. Enquanto a velha superiora repousa em tratamento, sua atividade transformadora converte a casa num templo de trabalho e de alegria. Quando sua ação benemérita começa a dilatar o círculo de trabalhos, eis que o padre-geral da ordem, falsamente informado, designa um capelão de Madrid para substituir o probo religioso que cooperava com a filha de Madalena em suas obras renovadoras, e a situação se modifica inteiramente. Frei Osório chega a Medina del Campo com a secreta recomendação de averiguar o que existe sobre a vigorosa atuação da carmelitana humilde. Seu ingresso na casa dá motivo a fortes preocupações e, com efeito, no curto espaço de 2 meses, algumas companheiras de Alcione levavam-lhe queixas bem amargas a respeito da conduta do novo sacerdote. Osório ainda não havia atingido 50 anos, mas, por suas atitudes exteriores
disse-ia um homem profundamente amadurecido nas experiências do mundo. Isso, porém, resultava tão só do velho hábito de afivelar ao rosto a máscara da santimônia. No íntimo, não passava de um ser viciado e perverso, para quem o prestígio da autoridade era válvula de escapamento para os próprios desvarios. A princípio, esforçou-se por obter algum testemunho menos digno, comprometedor da subpriora. Todavia, em cada coração, Alcione estava entronizada como em altar de amizade e gratidão puras. A instituição, porém, ao contrário de suas congêneres, dava-lhe a impressão de uma casa generosa do mundo, sem as características de monastério impenetrável, destinada ao recolhimento da piedade preguiçosa. O capelão inspetor começou a manifestar profundo desagrado por tudo quanto via. Aquele intercâmbio constante com o mundo secular tirava ao núcleo carmelita a feição freirática dos demais conventos da ordem. As religiosas eram mais ativas e, por isso, mais habilitadas para conhecer as fraquezas humanas e dar combate às tentações. As pobres criaturas, aturdidas com as maquinações diabólicas do conquistador, procuravam a nobre amiga, ansiosas dos seus conselhos. Alcione sentia-se amargurada. Não podia conservar, sem perigo, um lobo entre as ovelhas. Por outro lado, qualquer reclamação aos superiores da ordem poderia ser interpretada como rebeldia. Depois de longas semanas de meditação, resolveu submeter o caso ao critério da venerável Madre Superiora. A bondosa velhinha, no seu leito de sofrimento e resignação, ouviu alarmada a confidência penosa da filha de Madalena. Que nos aconselhais? Dizia Alcione comovida. A vossa experiência, minha boa madre, é para nós outras um seguro roteiro. A anciã doente endereçou-lhe um olhar triste e sentenciou: Ah, minha filha, por desejar o caminho reto, muito sofri neste mundo, desde os primeiros tempos de noviciado. O flagelo da Igreja continua sendo os sacerdotes indignos.
Quem sabe poderemos chamar Frei Osório à senda do Cristo. Não considerais razoável pedir ao geral que nos mande outro capelão? Não, respondeu a enferma. Se o fizéssemos, despertaríamos suspeita imerecida. E então, talvez tivéssemos este mal religioso em nossa companhia por muitos anos. Será preferível que o chames em particular e lhe peças, em nome de Jesus, que não minta aos compromissos assumidos. A filha de Cirilo quis responder que não se sentia com autoridade para admoestar ninguém, mas a noção de obediência fê-la calar-se humilde. A priora, todavia parecendo adivinhar-lhe os pensamentos secretos, acentuou: Naturalmente, minha filha, não vais exortar um sacerdote que deveria saber muito bem cumprir a rigor os seus deveres, mas apelar para um irmão a fim de que nossa casa não seja perturbada. Sinto que as circunstâncias me indicam semelhante tarefa, mas encontro-me bastante debilitada para argumentar como convém. Além disso, todas reconhecemos que o Senhor te favorece com luminosas inspirações nos ensinos evangélicos. Compreendo quanto esta prova te custa, mas não vejo outra irmã que possa substituir-te. Maria de Jesus crucificado calou-se sem mais dizer. Uma semana se passou entre reclamações das freiras assustadas e preces fervorosas com que Alcione rogava a Jesus o poderoso socorro de sua assistência, de modo a desempenhar a incumbência que lhe fora cometida. Depois disso, valendo-se de um momento em que o sacerdote se encontrava só na capela, a filha de Madalena revestiu-se de coragem e lhe pediu licença para algumas palavras em particular. Frei Osório começou humildemente: sei de antemão que não tenho capacidade para divertir a ninguém. Sou fraca e pecadora. Entretanto, ouso vir à vossa presença a fim de apelar para os vossos sentimentos de irmão. De que se trata? Perguntou o padre abruptamente. Ela o fixou no olhar muito significativo e acrescentou: venho pedir a vossa cooperação a favor das muitas jovens que aqui se encontram sob a nossa responsabilidade. Percebendo a natureza do caso, o interlocutor assumiu uma atitude hipócrita, como só ia fazer, e replicou: sou acusado de alguma falta? Desejaria conhecer a caluniadora. Ninguém vos acusa, esclareceu a religiosa. Temos bastante consciência de nossas próprias fraquezas para nos arvorarmos impensadamente em censoras de nossos irmãos. Apenas solicitamos ao vosso coração, em nome de Jesus, que nos auxilie com o entendimento de um pai. Devo dizer-lhe, irmã, que considero a sua atitude como um atrevimento. Talvez seja, murmurou Alcione humilde, mas sou a primeira a pedir-vos perdão, esperando me releveis pela intenção com que cometo esta ousadia. Este apelo deixa subentender graves injúrias, disse Osório hipocritamente, e estranho muito que tivesse coragem para tanto. Já vos disse, padre, que não tenho autoridade para admoestar ninguém. A vós me dirijo como irmã. Contrariado em seus propósitos inferiores, o sacerdote contemplou-a irado e redarguiu: não a reconheço como irmã do Carmelo.
sim como inovadora, passível de severa punição. Suas interpretações do Evangelho constituem um atestado de desobediência. Esta casa mais se assemelha a um albergue mundano e creio que toda perturbação se deve à sua influência anárquica. Esta instituição, de há muito, não vive de conformidade com as regras, mas ao sabor de seus caprichos. A interlocutora permanecia em silêncio, amargamente emocionada. Interpretando essa atitude como sinal de pusilanimidade, o sacerdote continuou: onde já se viu semelhante liberdade, qual havemos adentro destes muros? Ainda não ouvi qualquer expressão de acatamento aos nossos teólogos. A comunidade, sempre interessada em atender ao mundo, não encontra tempo adequado ao serviço de adoração. O nosso compromisso é de obediência absoluta à autoridade. As observações eram feitas com tanta acrimônia que Alcione se viu constrangida a tomar a defesa do Evangelho pelo muito amor que consagrava ao seu conteúdo divino. Por si mesma, experimentava toda a extensão da fragilidade humana e jamais se animaria a discutir. Entretanto, à luz da verdade cristã, outra deveria ser a sua atitude. Não podia considerar virtude a complacência com o mal. Osório invocava o próprio Cristo no sentido de acobertar ações mesquinhas, e ela precisava defender a lição pura e simples do Mestre, sem perder a expressão de amor que lhe vibrava na alma. Como tantas vezes lhe acontecera noutros tempos, Alcione procurou encará-lo como a um doente e necessitado de luz. Depois de o envolver num olhar quase maternal, falou serenamente: toda autoridade humana, quando inspirada na justiça, deve ser venerável a nossos olhos. Todavia, padre, é preciso não esquecer que o nosso primeiro compromisso é com Jesus. O capelão inspetor experimentou grande surpresa com aquela nova atitude da interlocutora. Falando de si mesma, a religiosa apagava-se nas afirmações humildes, mas, tratando do Cristo, parecia tocada de misterioso poder. Preparando-se para ser ainda mais cruel, Frei Osório asseverou com certa dose de ironia: obrigações com Jesus? Não me parece que a senhora as preze tanto assim. Noto aqui muito maior preocupação com o mundo. As filhas do Carmelo, em Medina, sob a sua atuação prejudicial, não encontram tempo para tratar da alma. O dia inteiro, grande confusão se verifica às portas desta casa. Uma falsa piedade vai estabelecendo a desordem. Será isso obrigação com Jesus? Fitando-o com nobreza de ânimo, ela respondeu: não nos conta que o Mestre se afastasse do mundo para servi-lo. O Evangelho não o apresenta enclausurado ou recolhido à ociosidade da sombra. Pelo contrário, Jesus atravessou a pé grandes extensões da Palestina, ensinando e praticando o bem. João Batista, nas anotações de Lucas, nulo revela como o trabalhador que tem a pá nas mãos. Seu apostolado foi integralmente de realização e movimento. Era impossível atender à salvação do mundo, afastando-se de suas necessidades. Por essa razão, vemos o Messias entre fariseus e publicanos, nas festividades domésticas e nos ajuntamentos da praça pública, dando cumprimento à sua missão de amor.
como poderemos servir a sua causa divina, inclinando-nos à preguiça, sob o pretexto de uma falsa adoração? Muitas de nós, religiosas, deixamos os afetos familiares para consagrar todas as energias ao serviço do Cristo. Mas de que natureza serão esses trabalhos? Acreditais, Frei Osório, que Jesus necessite de mulheres ociosas? Não admitais semelhante absurdo. A atividade do Mestre a que fomos chamadas é a de colaboração com seu devotamento na causa da paz e da felicidade humana. Em torno de nossos conventos, há mães que choram sob o guante de necessidades cruéis, criancinhas abandonadas que requisitam socorros urgentes, velhos respeitáveis totalmente desamparados. Seria razoável a continuação das atitudes convencionais de falsa devoção, quando Jesus prossegue pelos caminhos animando e consolando? Por vezes, Padre, em nossas missas solenes, quando o luxo dos altares impressiona os nossos olhos, julgo que o Mestre está às portas do templo, confortando as viúvas descalças e rotas, que não puderam penetrar no santuário pela deficiência das vestes. Por que manter o rigor das regras humanas, quando o ensinamento da caridade cristã é tão simples e tão puro? Por que repetirmos uma prece 1000 vezes na festa de Santa Cruz e negarmos 2 minutos de palestra carinhosa ao infortunado? Não seria essa nossa estranha atitude a perfeita personificação daquele sacerdote, indiferente da parábola do bom samaritano? Não considero a fé um meio de obter favores do céu, ao sabor do nosso alvedrio pessoal, e sim um tesouro do céu que a terra está esperando por nosso intermédio. Profundamente despeitado e surpreendido, Osório aproveitou pequena pausa e objetou: suas ideias denotam exaltação doentia. No desempenho de deveres inerentes ao meu cargo, condeno-as em bloco. E que entendeis por vosso cargo? Perguntou Alcione com intenso brilho no olhar. Todos os homens dignos têm tarefas respeitáveis, por mais simples que pareçam. Um sacerdote, porém, recebeu do céu missão divina. Um padre deveria ser um pai. Entretanto, vede os discípulos sinceros escasseiam em todas as comunidades. O mundo está cheio de eclesiásticos, mas só pode contar com raríssimos missionários. Isto é um insulto à autoridade da Igreja, acrescentou o interlocutor irritado. Estais enganado. Minhas afirmativas podem ser uma apreciação de nossa miserabilidade neste mundo. Mas não podemos esquecer que a Igreja do Cristo é inviolável. Nossas fraquezas não a atingem. Vejo que sua opinião é a dos que trabalham atualmente pela destruição da fé. Grande é o vosso equívoco, Frei Osório. Ninguém destruirá na terra a Igreja de Jesus. Ainda que todos os homens se conluiassem contra ela, o Instituto Cristão continuaria puro e intangível. Devemos considerar, contudo, que todos os elementos humanos colocados a seu serviço sobre a terra hão de ser necessariamente modificados. Nossos
templos frios e impassíveis serão transformados mais tarde em casas de amor, como lares de Deus, onde as criaturas possam encontrar o verdadeiro culto da sua inspiração e do seu amor sublime. Os conventos deixarão de ser âmbitos de sombra, para que o Mestre neles identifique tabernáculos de fé e caridade puras. Nós, monjas, teremos interpretado o serviço divino de outro modo, escalonando pelos hospitais, creches, asilos, escolas. O capelão contemplou-a assombrado e exclamou com ironia: com toda essa veia profética, que nos prediz a nós outros, os sacerdotes? A filha de Madalena fitou-o com serenidade e, sem hesitação, redarguiu: vós, por certo, compreendereis, afinal, que os interesses pecuniários deverão desaparecer das casas consagradas ao Cristo. Por essa época, talvez vós, os padres, sereis como Paulo de Tarso, repartindo a tarefa entre o tear e a pregação, para que a igreja não seja acusada por nossos irmãos de humanidade. Sereis, talvez, como Simão Pedro, fiel até o fim, depois do período de negação. Longe de esperar resposta decisiva e profunda como essa, o delegado do geral arregalou os olhos e disse colérico: a senhora é uma herética. Se a sinceridade e a verdade são heresias, para o vosso critério pessoal, honro-me em servir ao Senhor com a minha consciência. Tomando atitude terrível, qual se maquinasse odiosa vingança, Osório acentuou: ignora que poderei processá-la e punir-lhe o atrevimento? Sem qualquer vislumbre de receio, a filha de Cirilo respondeu: estou certa de que poderão cair sobre mim todos os males do mundo. Não estou menos certa de que Jesus tem todos os bens para me dar. E, como se iniciasse o sumário dos pontos essenciais da futura sentença, Frei Osório continuou: pela sua desconsideração aos nossos teólogos mais eminentes, poderá ser acusada como rebelde e traidora aos princípios da fé, partidária dos diabólicos luteranos, passíveis das mais fortes represálias. Deus conhece o meu íntimo, e isso me basta, murmurou a filha de Madalena com sincera humildade. Por suas interpretações audaciosas do Novo Testamento, a ponto de seduzir diversas companheiras para o seu cisma, a senhora deverá conhecer, naturalmente, uns tantos segredos da velha magia. O mestre, por muito amar, acentuou Alcione tranquila, foi tido em conta de feiticeiro por muitos religiosos do judaísmo. O capelão inspetor dissimulava a grande surpresa que o invadia, de minuto a minuto, pela inesperada resistência, e prosseguiu: a senhora tem desviado, na qualidade de subpriora, inúmeras e preciosas dádivas feitas ao estabelecimento, graças a um serviço desordenado de falsa piedade pelo próximo, com descaso completo dos interesses de Deus. Não creio que os interesses de nosso Pai Celestial, esclareceu a interlocutora, se adstringam e se agitem em algumas paredes de pedra, e enquanto estiver a meu cargo qualquer função religiosa, o dinheiro recebido atenderá não somente às nossas necessidades, mas também às de quantos possam receber os benefícios
desta instituição, convicta como estou de não haver obra sem fé, nem fé sem obras. Mas poderá pagar muito caro com essa maneira de ver. Não são raros os religiosos condenados por latrocínio. Compreendo até onde desejais chegar com semelhantes alegações, mas a verdade é que não possuo além do meu hábito. Isso não impede que tenha comparsas fora destes muros. Alcione fixou nele um significativo olhar e acrescentou: não posso impedir o vosso julgamento. Todavia, posso afirmar que estou satisfeita com o juízo de Deus em consciência. Reconhecendo-lhe a inquebrantável firmeza, Osório acentuou rancorosamente: denunciá-la-ei ao Santo Ofício. Disponho de poderoso amigo junto do inquisidor-mor de Madrid, que pode fazê-la expiar tão grandes delitos. A religiosa manteve-se impassível diante da raivosa e grave ameaça, murmurando muito tranquila: podeis proceder como quiserdes. Quanto a mim, intercederei por vós em minhas orações e tenho em Jesus um amigo forte que pode absolver-vos. Em seguida, retirava-se para os serviços internos, deixando o capelão inspetor rilhando os dentes. No dia seguinte ao incidente, que ficara ignorado para a própria superiora, em virtude do silêncio a que se recolhera a filha de Cirilo, Frei Osório viajou para Madrid, arquitetando os planos mais perversos. Depois de apresentar capcioso relatório ao geral da ordem, procurou seu amigo Frei José do Santíssimo, um dos auxiliares do inquisidor-mor, a quem denunciou a religiosa de Medina del Campo, solicitando com empenho o emprego de sua influência para que Maria de Jesus crucificado fosse punida por suas tendências luteranas, recebendo aprovação aos seus propósitos sinistros. Frei José do Santíssimo era Carlos Clenaghan, transformado em jesuíta. Depois da tragédia conjugal que sentira espezinhados os seus brios de homem, o pupilo de Damiano voltara à vida religiosa como um derrotado da sorte em supremo desespero. A princípio, lutara com certa dificuldade para conseguir seu intento, mas a doação de todos os seus bens à Companhia de Jesus lhe abrira as portas da famigerada comunidade dos inquisidores. Acreditava que Alcione estivesse feliz da América, talvez casada com um homem digno de suas qualidades de santa, e, deixando-se levar pela desesperação, procurou instalar-se no Santo Ofício, a fim de perseguir os que lhe haviam infelicitado o lar honesto. Coração amoroso embora, Clenaghan estava agora completamente enceguecido pelo ódio. Sentindo-se um náufrago nos planos da vida, não encontrava em sua fé forças para confiar plenamente em Cristo e dava pasto às mais venenosas disposições de vingança. Depois de alguns anos em que demonstrara hostilidade franca à sociedade humana, foi admitido à posição de relevo pelo inquisidor-mor da capital espanhola, no cargo de confiança, em cujo desempenho conseguira realizar seu intento, perseguindo o sedutor da mulher, fazendo-o recolher a sombrio cárcere em Córdoba. Pouco a pouco, esquecia os nobres ideais do pretérito. As antigas palestras de Ávila, as observações do tutor,
Os conselhos e a exemplificação de Alcione dormiam-lhe no coração, meio esquecidos. Por vezes, interpelava a si mesmo se não teria sido demasiadamente sentimental no passado distante. A atmosfera pesada e sufocante dos interesses mesquinhos do mundo entorpecia-lhe o espírito. Recebendo a queixa de Frei Osório, um de seus colaboradores fiéis na perseguição movida aos desafetos de Castela a Velha, o auxiliado inquisidor prometeu-lhe integral apoio sem nenhuma hesitação. E por isso mesmo, o capelão inspetor, apossando-se de alguns documentos, voltou a Medina acompanhado por 2 guardas, incumbidos de efetuar a prisão da religiosa denunciada. Osório, entretanto, conhecendo o grau de estima que a filha de Cirilo desfrutava entre as companheiras, absteve-se de falar em medida tão grave, deliberando comunicar que a irmã do Carmelo seria levada a Madrid para algumas admoestações necessárias. Para esse fim, determinou-se realizar-se uma assembleia interna, à feição das que se verificavam no capítulo, e, logo que reuniu a congregação, começou a falar com acrimônia. Solicitei a reunião das dedicadas servas do Cristo, que se abrigam nesta casa, para comunicar que o nosso muito digno Padre-Geral, de comum acordo com outras autoridades das virtuosas filhas do Carmelo, deliberou convidar a subpriora Maria de Jesus Crucificado a comparecer em Madrid para receber algumas instruções indispensáveis à administração deste convento. Como capelão inspetor, fui obrigada a expor perante os sapientíssimos diretores da ordem as deficiências desta instituição, onde os serviços da fé têm sido grandemente sacrificados pelo contato quase incessante com o mundo profano. A longa enfermidade da superiora deu aso a que sua substituta ameaçasse esta obra por excesso de idealismo. O intercâmbio com os profanos resulta sempre em escândalo e nas cruéis tentações de contato com os impenitentes. Assumindo o compromisso de orientar as vossas atitudes, tenho de agir com a prudência de um pai, a fim de que não percais a graça do Senhor. Nossa irmã, portanto, será devidamente admoestada e receberá em breve tempo as novas normas de serviço da instituição, esperando eu que compreendais a excelência desta medida, com o espírito de humildade que sempre foi o luminoso apanágio das servas do Carmelo. No entanto, sem trair a caridade da Igreja, a subpriora tem a palavra para qualquer explicação que considere oportuna perante esta Assembleia. Alcione percebeu o véu da hipocrisia a ocultar a hediondez daquela atitude. As companheiras contemplavam-na ansiosas. A maioria, conhecedora do condenável procedimento do sacerdote, aguardava com interesse a sua reação justa. Mas, num minuto, a filha de Madalena compreendeu que abrir luta seria atirar a comunidade de moças frágeis contra inimigos perversos e poderosos. A seu ver, devia caminhar sozinha para o sacrifício. Enquanto ouvia os conceitos fingidos do inspetor, lembrava o velho padre Damiano. À frente dos olhos da imaginação, rememorou as reuniões carinhosas do ambiente doméstico de Ávila e pareceu ouvir as respostas do religioso às suas perguntas infantis,
quando lhe dissera que o circo do martírio para os cristãos sinceros era agora o mundo e que as feras seriam os próprios homens. Deparava-se-lhe o ensejo de verificar a exatidão daquele acerto. Frei Osório, que dissimulava tão bem o verdadeiro móvel da sua animosidade mesquinha, certamente disfarçava em admoestação alguma pena mais dolorosa e mais cruel. Não desdenharia, porém, o testemunho que o Senhor lhe oferecia. Longe de envolver as amigas e irmãs no movimento geral de confucionismo religioso, levantou-se dignamente depois de interpelada e murmurou: para mim, Frei Osório, todas as humilhações serão poucas, como todos os nossos testemunhos de amor e reconhecimento a Jesus nunca serão devidamente dilatados. Estou pronta a atender às vossas ordens, nada mais tenho a dizer. Amarga expressão de desânimo abateu-se sobre as companheiras. Com ar de triunfo, o capelão voltou a dizer: deverá então a subpriora estar preparada para seguir amanhã, ao romper d'alva. A assembleia dissolveu-se sob penosas impressões. Mais tarde, Alcione dirigiu-se à cela da veneranda superiora e, confidencialmente, cientificou-a de todos os fatos. A velha amiga abanou a cabeça desconsolada e sentenciou: prepara-te, filha minha, para testemunhos amargurados. Assim te falo, não com o fim de intimidar teu espírito carinhoso e sensível. Falo-te na qualidade de mãe espiritual, prestes a partir deste mundo e cansada de espetáculos atrozes e de experiências ingratas. Ajudai-me então, minha boa madre, respondeu a filha de Cirilo com grande serenidade. Esclarecei-me para que corresponda a confiança do Senhor nos transes iminentes. A respeitável religiosa contemplou-a enternecida, abraçou-a e beijou-a com afeto, suscitando-lhe profundas reminiscências da mãezinha inesquecível, e continuou: quando os capelães inspetores falam de admoestação, isso significa fome no cárcere ou suplício nas escuras salas de tormento. É possível que Jesus te poupe o martírio perante os inquisidores cruéis. Para isso, filha, rogarei incessantemente a proteção de sua misericórdia em favor da tua alma generosa, mas não creio que te possas eximir da prisão infamante. Todavia, morrer ao abandono nas celas imundas do Santo Ofício é 1000 vezes melhor que suportar os olhos despudorados dos maus eclesiásticos que infligem pesadas torturas às mulheres indefesas. Sei de irmãs nossas que morreram no 2º ou no 3º grau de tormento, em completa nudez, por imposição de homens impiedosos. A filha de Madalena não pôde dissimular sua admiração. Geralmente, prosseguiu a interlocutora veneranda, é muito difícil arranjarem um processo regular contra nós, as religiosas, por considerar a Inquisição que a nossa atitude representaria, no conceito público, um atestado de rebeldia tendente a desmoralizar os princípios da fé. Quase sempre, por essa razão, os religiosos presos apodrecem no fundo dos cárceres sem que sejam visitados pela pretensa justiça da nefanda instituição que mancha nossos caminhos neste mundo.
Alcione meditou um momento e murmurou: estou convencida de que Jesus não me abandonará, seja qual for o testemunho que me esteja reservado. Sim, minha boa filha, afiançou a superiora, osculando-lhe as mãos com carinho. Ele está conosco, segue-nos de perto, tal como nos primeiros dias de perseguição nas catacumbas. Lembremos as virgens que morreram nos cercos, despojadas de suas afeições, espostejadas pelas feras sanhudas. Recordemos as crucificadas entre as fogueiras, servindo de pasto aos infames festins cesarianos. Tenhamos conforto em tais angústias, relembrando que o próprio Messias foi conduzido seminu ao madeiro de nossas crueldades. Lastimo que meu corpo alquebrado não me permita seguir-te no testemunho, mas o Senhor me concederá forças para quebrar as algemas que me prendem ao leito da velhice e da enfermidade, a fim de louvar tua glória. A subpriora, muitíssimo comovida com aquelas palavras sinceras e carinhosas, murmurou enxugando os olhos: não deveis falar assim, querida madre. Sou uma simples pecadora e nessa condição todos os sofrimentos serão escassos às minhas necessidades de aperfeiçoamento espiritual. A bondosa enferma abraçou-a com mais ternura, dizendo em seguida: lembra sempre que deixas nesta casa uma velha amiga que te consagra maternal afeição. Alcione Villamil engolfou-se em graves pensamentos e, após alguns minutos, sem trair a serenidade de sempre, pediu à interlocutora: madre, caso não volte a Medina, como devo esperar, cientifico-vos desde já de que é possível chegue até aqui algum pedido de informações a meu respeito. Tenho ainda duas amizades muito fortes no mundo. Trata-se de minha irmã, residente na América, e de um ex-sacerdote a quem me sinto ligada por sacrossantos laços espirituais. Caso isso aconteça, peço-vos dar notícias minhas. A bondosa superiora fez um gesto como quem anotava mentalmente a solicitação afetuosa, e a filha de Madalena deu-lhe o último beijo. No dia seguinte, pela manhã, a subpriora, entre os dois emissários, punha-se a caminho de Madrid, levando tão somente o velho crucifixo da genitora e um volume do Novo Testamento. Era toda a sua bagagem. A viagem não foi muito fácil, atentos os percalços da época. Entretanto, terminou sem incidente digno de menção. A religiosa de Medina del Campo foi recolhida, sem mais nem menos, a uma cela escura e úmida dos cárceres da Inquisição na capital espanhola. No momento de ser deixada a sós, um dos verdugos que a conduziram ao interior sequestrou-lhe o evangelho explicando: a senhora pode ficar com o crucifixo, mas não pode aqui ficar com o Novo Testamento, de vez que é acusada de herética e luterana. Ela apenas esboçou um gesto de conformação. Frei José do Santíssimo, digno assessor de nossas autoridades, continuou o algoz com acento hipócrita. Recomendou que a trouxéssemos até aqui, onde receberá diariamente as rações de pão, até que ele tenha tempo de ouvi-la. Ela quis indagar o dia da audiência, mas, temendo reprimendas injustas, calou-se. O frade, porém, continuou loquaz. Naturalmente que lhe será concedido o tempo necessário para despertar a memória para a confissão geral de suas faltas. O Santo Ofício nunca faz admoestações sem caridade.
Ao clarão da lanterna, a prisioneira nada mais identificou no compartimento estreito e subterrâneo, além de um mísero colchão no solo úmido. E em seguida, a fastidiosas considerações do verdugo relativamente ao espírito de generosidade dos inquisidores, achou-se absolutamente só, em pesada escuridão, ajoelhada, aconchegando o crucifixo ao peito opresso. Desde então, nunca mais pôde saber quando começava o dia ou a noite, a não ser presumindo pelo canto de galos distantes. Envolvia uma atmosfera de sombras invariáveis. De quando em quando, o irmão carcereiro renovava em silêncio a provisão de pão e água, e mais nada. Algumas vezes, chegavam-lhe aos ouvidos os ecos amortecidos de gritos ou gemidos lancinantes. Não podia duvidar de que provinham das salas de tormento. Entre a resignação e a humildade, passou a primeira semana, 1, 2, 6 meses. Suas vestes estavam rotas, o corpo enfermo e mirrado. Dadas a deficiência de alimentação e a atmosfera úmida, a saúde não resistira às longas semanas de reclusão. A religiosa de Medina sentia-se rudemente atacada pela moléstia do peito. Relembrando os padecimentos de Padre Damiano, reconheceu que a tísica vinha partilhar das sombras da cela. Quando seria julgada? Agora, mais que nunca, recordava as palavras da carinhosa madre sobre a crueldade que a Inquisição reservava às religiosas denunciadas como heréticas. Por certo, jamais seria ouvida. Sua atitude poderia ser levada à conta de desmoralização da Igreja, e o Santo Ofício preferia recolher o seu cadáver a exibi-la no auto de fé. Contudo, de outras vezes, a irmã do Carmelo experimentava amargurosos pesadelos nos leves momentos de sono, entre as rudes vigílias, vendo-se à frente de algozes crudelíssimos que a despojavam do hábito, infligindo-lhe duras sevícias. Despertava aflita, banhada de álgido suor, abraçando-se à única recordação de sua mãe em preces fervorosas. Febre alta começou a minar-lhe o organismo. 10 meses correram sobre a crueldade de Frei Osório. Entre preces cariciosas e árduas meditações, a filha de Cirilo definhava devagarinho, surpreendendo os próprios frades que montavam guarda ao cárcere, os quais, por vezes, contemplavam-na casualmente, nas visitas eventuais, à sua gaiola de sombras. Por essa época, a religiosa de Medina del Campo experimentou esgotamento quase total das energias orgânicas e, compreendendo que o fim deveria estar próximo, encomendava-se a Deus em sentidas orações. Longos dias passaram, dando-lhe a impressão de uma noite invariável. Depois da primeira grande hemoptise, Alcione sentiu-se num plano diverso. O aposento, ordinariamente escuro, pareceu-lhe banhado de clarões cariciosos. Tanta era a luminosidade que enxergou o colchão e o crucifixo amado, tomando-se de profunda admiração. Seu assombro não ficou aí. Em poucos instantes, divisou no fundo da cela 3 figuras distintas. Eram seus pais e o velho Damiano, que voltavam das regiões da morte para confortá-la. A enferma, em estado pré-agônico, concluiu que estava prestes a partir. Emocionada, lembrou, na delicadeza de seus sentimentos,
que lhe competia apresentar aos visitantes queridos uma atitude de carinhoso respeito, e não obstante a fraqueza, ajoelhou-se e ergueu as mãos, sentindo-se cumulada por bênçãos inefáveis. Jubilosa, observou que sua mãe estava bela como nunca, coroada por um halo de radiosa luz. Enquanto Cirilo e Damiano permaneceram à distância de alguns passos, Madalena Villamil aproximou-se da filha, sorrindo ternamente, e, pousando-lhe a destra na fonte de alabastro, murmurou: Alcione, minha querida, depois do Calvário doloroso, gloriosa será a ressurreição. A interpelada inclinou-se, osculando-lhe os pés e exclamando entre lágrimas: Não sou digna, não sou digna. A entidade amorosa beijou-a num transporte de imensa ternura. Foi aí que a prisioneira, alongando os braços e sob a forte impressão dos sofrimentos que percebia em torno do seu cárcere, implorou em tom angustiado: Minha mãe, sei que nada mereço de Deus, mas, se é possível, não me deixes morrer sob o desrespeito dos algozes impiedosos. Em pranto convulsivo, notou que sua mãe enxugava uma lágrima. Todavia, Madalena enlaçou-a nos braços ternamente e asseverou: Não temas, minha filha, partirás com o amparo dos anjos. Nesse instante, contudo, o frade carcereiro abriu subitamente a porta, a fim de ver com quem conversava a religiosa em voz tão alta. Ao clarão avermelhado da lanterna, desfez-se a sublime visão. O vigilante fitou-a espantado. Genuflexa, mostrando impressionante olhar a perquirir o desconhecido, a irmã do Carmelo tinha no hábito roto largas manchas rubras. A perda de sangue fala-ia desvairar, pensou o vigilante de si para si, e, assombrado com o que via, levou a notícia ao superior hierárquico, dizendo parecer-lhe que a prisioneira começava a experimentar os delírios da morte. O Santo Ofício, por ironia, mantinha certo número de médicos a seu serviço, os quais muitas vezes opinavam sobre a natureza e grau de tortura a infligir aos condenados, a pretexto de que os réus deveriam ser punidos com muita caridade. Um médico foi chamado incontinenti para examinar e informar o estado geral da religiosa de Medina. Após o exame, o facultativo, de autoridade a autoridade, chegou até o gabinete de Frei José do Santíssimo. Feitas as saudações de praxe, afirmava solícito: A ré está irremediavelmente perdida. Não suportará sequer as disciplinas preliminares do potro? Indagou o representante do inquisidor-mor. Trata-se de um caso ligado a reclamações de um amigo, a cuja bondade muito devo. Aquele corpo já não resiste à menor tortura. Creio que ela está nas últimas. O interlocutor fez um gesto de contrariedade e voltou a dizer: É um processo que espera por mim há mais de 10 meses. Entretanto, tenho tido necessidade de atender a repressões de maior importância. Afirmo-vos, esclareceu o facultativo atencioso, que qualquer providência de ordem espiritual deve ser imediata, visto que amanhã talvez seja tarde. Hoje estou cheio de compromissos para a noite, explicou o assessor. Irei amanhã muito cedo tomar-lhe as declarações. Com efeito, logo que amanheceu, José do Santíssimo, acolitado por 2 outros religiosos, desceu às celas subterrâneas a fim de estabelecer o primeiro e último contato com a freira carmelita de Medina del Campo.
Ao clarão da lanterna, aproximou-se da condenada, que jazia na sórdida enxerga, abraçada ao crucifixo singular. Moribunda, apenas os olhos nela falavam, vivazes. Os membros e os traços fisionômicos estavam aniquilados num conjunto de intraduzível abatimento. O eclesiástico experimentou a estranha sensação e teve ímpetos de recuar, mas procurou manter-se firme e perguntou: Maria de Jesus crucificado, porventura já estará resolvida a confessar o crime de heresia para que possa receber os sacramentos da extrema-unção? A interpelada demonstrou no olhar impressionante uma atitude mental de júbilo e murmurou: Carlos, Carlos. O jesuíta cambaleou no rito de terror. O livro escapou-se-lhe das mãos trêmulas e caiu maquinalmente de joelhos. Aproximou a lanterna do rosto da agonizante, exclamando com indefinível angústia: Alcione, Alcione, tu, sonho ou enlouqueço? A agonizante pareceu concentrar todas as energias para o esforço daqueles supremos momentos e retrucou: Sim, o Pai Celestial atendeu aos meus rogos e eu não partirei sem o conforto do teu olhar. Que fazias em Medina? Que é isso dizer, Deus meu? Não podendo aproximar-me do teu coração com os meus sentimentos de mulher, buscava-te com os pensamentos do Cristo. Nunca pude esquecer-te. Tomei o hábito religioso, desejosa de te reencontrar, para ser irmã desvelada de tua mulher e segunda mãe dos teus filhinhos. Em vão te busquei nos sítios prediletos. No entanto, tenho esperado confiantemente esta hora divina. Agora morrerei tranquila e feliz. Sem qualquer preocupação pela atitude de espanto dos companheiros presentes, o eclesiástico, entre soluços convulsivos, falou amargurado: Sou um réprobo, não tenho esposa, nem filhos, nem ninguém. Tudo perdi, perdendo-te. Sou hoje um condenado a perambular numa estrada ignominiosa. Tua lembrança ainda é o meu único raio de luz. A esposa traiu-me, os falsos amigos conspurcaram meu lar e busquei os poderes do mundo para exercer a vingança cruel. Ah, Alcione, mal poderia supor que te assassinaria também nestas masmorras infectas. Por que haveria de cair sobre mim este tremendo golpe da sorte? Sou doravante um miserável, um bandido execrando. A agonizante revelou no olhar, muito lúcido, grande e amorosa preocupação e perguntou: Que fizeste de Jesus? Sou réu que não merece perdão, redarguiu o jesuíta fora de si. Não te julgues assim, murmurou Alcione com esforço. Conheço tua alma, cheia de tesouros ocultos. Somente o desespero pôde cegar-te os olhos. Tudo me foi adverso na vida. O destino sempre me escarneceu. Soluçava Clenaghan, presa de intraduzível martírio. Esqueceste nossas crenças preciosas, meu querido Carlos. Não mais te lembraste dos rostos pálidos daqueles meninos que nos procuravam na igreja de Ávila. Olvidaste nossos doentes, não mais refletiste na dor dos desamparados da sorte. Nunca mais atentaste para nossa família de amigos, simples e necessitados, a serviço de quem colocávamos outrora todo o nosso idealismo com Jesus. Sinto que perdi, desgraçadamente, o meu sagrado ensejo de união com Deus. Tanto fizeste por mim,
e, no entanto, esqueci os menores deveres de fraternidade, sem me lembrar de que nas trevas do ódio poderia aniquilar-te também a ti, que tudo me deste. Que tremenda lição! Tranquiliza-te, disse a agonizante com profunda expressão de ternura. Confia no Senhor que nos renova as oportunidades de redenção. Sua misericórdia nos aproximará novamente. Seremos felizes na observância do amai-vos uns aos outros. Fortaleçamos o espírito sem desalento injustificável. Não nos cansemos de recordar que o Mestre foi à cruz do martírio por amor a nós e está à nossa espera há longos séculos. É preciso não desanimar no bem. O sobrinho de Damiano chorava amargamente, incapaz de responder. Mas, depois de longa pausa, Alcione prosseguia. Sai dos círculos de revolta e vingança. Jesus nos oferece irmãos e tutelados em toda parte. Não permaneças nos lugares onde haja perseguições ou separatividades em seu nome. Volta, Carlos, volta à pobreza, à simplicidade, ao esforço laborioso. Se for preciso, pede de porta em porta o pão do corpo, mas não odeies a ninguém. A desesperação te conservará algemado no lodaçal do mundo. Desperta novamente para o amor que o Mestre nos trouxe e perdoa o passado pelas dores que te deu. Jesuíta não sabia como definir as emoções penosas. Mas sou culpado de 2 flagelações do cárcere. Sou vítima infeliz de mim mesmo. Não te acuses. Tu foste com Cristo meu hóspede efetivo aqui, nesta casa, como em todos os outros lugares em que vivi depois de nossa separação. A confiança em teu amor ajudou-me a dissipar as sombras de cada dia, proporcionou-me meu ânimo nas situações mais difíceis. Nunca te amei tanto como agora, ao nos separarmos novamente. Mas eu creio, Carlos, que os mortos podem voltar aos trabalhos humanos. Logo que Deus me permita esse júbilo, voltarei outra vez para ser-te fiel. Sofre com resignação. Ama as tuas tarefas de redenção com desvelo, e então, quem sabe, nos reencontraremos breve para construir nosso lar de felicidade infinita, na terra ou noutros planos da eternidade. Enquanto o eclesiástico tremia soluçante, a agonizante continuava com visível esforço. Nunca te esquecerei. Jesus abençoará nosso ideal de sublime união. Não pôde continuar. As sagradas emoções daqueles momentos inesquecíveis lhe haviam aniquilado as últimas energias. Gelado suor caía-lhe em bagas da fronte palidíssima. A respiração tornara-se angustiosa e abafada. Clenaghan percebeu a aproximação do minuto derradeiro e exclamou: Dize, Alcione, dize ainda uma vez que me perdoas. A sublime criatura fez uma tentativa suprema, mas os lábios, quase imóveis, nada mais fizeram que um movimento inexpressivo. Foi aí que a filha de Madalena, no estertor da morte, alçou o crucifixo e cravou nele os olhos lúcidos, dando a entender que chamava a atenção de Carlos para a cena longínqua da igreja de Ávila. Em seguida, beijou longamente a imagem do crucificado e, num gesto inesquecível, levou-a aos lábios do homem amado, como a dizer-lhe que nunca lhe negaria o beijo do eterno amor e da eterna aliança. Frei José do Santíssimo debruçou-se a soluçar sobre os despojos sagrados, com a dor inexcedível do coração afogado dos remorsos extremos.
E ninguém da terra, naquele compartimento úmido e escuro, poderia contemplar o quadro celeste a se desenrolar como tributo de veneração à discípula do Cristo, que soubera vencer em seu nome todas as dificuldades, vicissitudes e penas da vida humana. Hinos de beleza angélica vibravam nos ares. Mensageiros generosos iam e vinham com expressão de júbilo infinito. Cirilo, Damiano e outros amigos de Alcione conservavam-se em atitudes de prece. Numerosos beneficiários de sua dedicação fraternal ali se prosternavam, ansiosos por lhe manifestar carinho e gratidão. Daí a instantes, sob a direção de Antênio, chegavam resplandecentes entidades do grande lar celeste. Madalena Villamil, guardando a filha ao colo, beijava-a com enternecimento. As orações dos redimidos uniram-se aos sublimes pensamentos da alma santificada que partia da terra. E, enquanto melodias suavíssimas fluíam do plano espiritual, o bondoso Antênio unia sua voz aos arpejos do céu, repetindo as sagradas palavras do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Para ouvir os outros capítulos, o link da playlist está na descrição do vídeo. Por gentileza, se inscreva no canal, comente e deixe seu like. Obrigada por assistir.